E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu quero comentar sobre uma notícia que saiu hoje, que, pô, é simplesmente a prova final do quão incompetente a diretoria do Brooklyn Nets é. É o seguinte, o Shams Charania, do The Athletic, ele soltou hoje a informação de que, segundo suas fontes, e lembrando, o Charania é um dos principais insiders da NBA, então dá pra gente confiar, ele soltou que, segundo suas fontes, o Brooklyn Nets, há algumas semanas atrás, recebeu a seguinte proposta de troca do Rockets. Houston mandou a seguinte oferta: Jalen Green mais múltiplas escolhas de primeira rodada por Mikal Bridges. Essa proposta teria sido enviada e o Brooklyn Nets, como a gente sabe, né, negou a proposta. Não aceitou a troca. E na hora que eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi: o que se passa, né, na cabeça do Sean Marks? Na boa, o que se passa na cabeça dele? Por que ele não aceitou essa troca? Por quê? E assim, eu nem falo por conta do Jalen Green, que beleza, tá jogando muito. O mês de março do Jalen Green é um absurdo e eu acho que ele seria, sim, uma ótima opção para liderar o ataque do Nets. Mas eu nem falo por conta dele, eu falo por conta das escolhas de draft. Estamos falando de uma proposta envolvendo múltiplas escolhas de primeira rodada. Possivelmente e provavelmente, algumas dessas escolhas que o Houston ofereceu eram do próprio Brooklyn Nets. Porque, caso você não saiba, o Houston possui a escolha de primeira rodada do Brooklyn do draft de 2024, por conta da negociação do James Harden, tá? Lá em 2021. Essa escolha hoje seria a 8ª geral no draft de 2024. E, além disso, o Houston também tem a primeira escolha do Brooklyn de 2026 e tem direitos de troca em 2025 e 2027. Então, se o Brooklyn tivesse aceitado essa proposta maravilhosa que o Houston fez, o time teria, além do Jalen Green, um excelente capital de draft que iria pavimentar muito bem o terreno para uma reconstrução. Se o Brooklyn aceita essa proposta, o time teria pelo menos um norte, teria um caminho para seguir. Só que não. A diretoria incompetente, a diretoria burra, a diretoria amadora não aceitou. Por quê? Não sei. Talvez a diretoria pense que o Mikal Bridges pode se tornar um All-Star no futuro, e aí, contando com o fator Nova York, talvez a diretoria acredite que, estando em Nova York e tendo um All-Star, que pode ser o Mikal Bridges, o time vai conseguir atrair todas as estrelas na agência livre. Talvez essa seja a explicação, talvez esse seja o pensamento do Brooklyn. E eu nem acho que é impossível disso acontecer. Não acho impossível. Mas é nem um pouco certo. As escolhas de draft, cara, elas iriam ajudar tanto agora. Porque as escolhas são uma certeza. Beleza, você pode errar no draft, mas você tem as escolhas. Você tá com as picks e ainda tem um Jalen Green. Cara, assim, é simplesmente revoltante ver o que essa diretoria tá fazendo com o Nets. É revoltante, cara, por conta desses burros
o Brooklyn pode acabar ficando num limbo por um bom tempo. Porque é o seguinte, o time não tem condições de brigar por nada além de um play-in. Essa é a realidade do Brooklyn. E o jogo contra o Knicks deixou isso muito claro. Enfrentando o Knicks desfalcado, o Brooklyn não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer. Então é muito claro que esse time não briga por nada além de um play-in. É um time que não tem treinador. Não tem treinador. E eu acho muito difícil que um treinador pica aceite assumir essa bucha, que é o Brooklyn Nets. E é um time que não consegue reconstruir, que não consegue abraçar totalmente a reconstrução, porque não tem suas próprias escolhas, que estão em Houston. E aí, o Houston aparece com a solução dos problemas, aparece com a luz ali no fim do túnel, e o Brooklyn simplesmente diz não. Simplesmente diz não. E sabe uma outra coisa? Beleza, talvez a diretoria esteja pensando que, por estar em Nova York e ter ali um possível futuro All-Star, a diretoria acha que vai conseguir atrair alguma estrela. Vamos falar real? Que estrela hoje aceitaria liderar o projeto Brooklyn Nets? Porque, beleza, tá num baita mercado. Ok. Mas a imagem da franquia, ela tá tão arranhada pelo péssimo gerenciamento que eu não sei se alguma estrela vai querer ser a cara desse time. Eu não sei. Eu acho que o Curry, o Durant e o Harden, eles expuseram, eles mostraram o quão despreparada essa diretoria é. Então, talvez esse plano de atrair agentes livres aí, talvez esse plano não funcione pela imagem que a franquia tem. Qual que é a imagem do Nets hoje? Uma franquia perdida. Uma franquia sem comando, uma franquia com uma diretoria incompetente. O Brooklyn tá num limbo, cara. O Brooklyn não sabe para onde ir. E o Houston ofereceu uma saída com esse pacote, cara. E o time não quis, velho. Assim, é muito triste ver isso acontecendo com o Nets, porque é um time que tem tudo para ter sucesso, sabe? Pô, tá muito bem posicionado em Nova York, tem uma das arenas mais modernas da NBA e mais bonitas, tem uma identidade visual foda, só que com essa diretoria é impossível enxergar o Brooklyn tendo sucesso no futuro próximo. É impossível e eu fico muito triste pelos torcedores. Eu já tô vendo um movimento aí nas redes sociais de alguns torcedores abandonando o Brooklyn e começando a torcer por outros times. Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. E é algo triste de ver. Fico triste por alguns jogadores que estão ali, jogadores que têm um potencial enorme e talvez não alcancem esse potencial por estar em um ambiente totalmente insalubre, e o Michael Bridges, sim, é um desses caras. Essa troca poderia ter sido muito boa até para o Michael Bridges. Até para o Michael Bridges seria excelente. Iria para Houston, um time que claramente tem um objetivo muito claro, que tem um bom treinador, teria ótimos companheiros de equipe. Sabe? Pô, velho, essa troca seria muito boa para o Michael. Eu adoro o Michael Bridges, seria excelente para ele. Seria excelente para ele. Então, fico triste, cara. Realmente eu fico triste. E para mim essa notícia, ela é a prova final de que essa diretoria é uma piada, cara. Não existe uma diretoria mais Jim Carrey na NBA
do que a diretoria do Brooklyn Nets. E talvez seja a pior diretoria dos esportes americanos. Talvez seja pior, cara. Talvez seja pior, porque é surreal como os caras estão fazendo de tudo para destruir o Brooklyn. Surreal, cara. É surreal. Mas é isso, gente. Quis aqui dar uma desabafada sobre essa questão do Brooklyn Nets. Eu realmente fico muito triste em ver o time nessa situação e eu fiquei revoltado, cara, quando eu vi essa notícia. Eu fiquei revoltado, velho. Eu imagino como o torcedor do Nets deve ter ficado, porque não tem como, cara, não tem como. Mas é isso, qual que é o seu ponto de vista sobre essa questão? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Pro torcedor do Nets, fica aí os meus sentimentos, fica aí os meus pêsames, porque você vai sofrer, meu amigo. Sinto lhe informar, mas você vai sofrer. Tomara que esse vídeo envelheça mal. Tomara que o time dê a volta por cima. Mas, olhando para o cenário atual, é difícil ver isso acontecendo. É difícil. É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.